Boa tarde! Como vocês estão? Estão bem? Muito bem, já estava com saudade de estar mais um dia aqui grudadinho com vocês. Vejam só, hoje a nossa aula vai ser de matemática e natureza, tá certo? Nós vamos trabalhar novamente a família do 10, vamos revisar e vamos revisar também os animais que a gente já viu, não foi? Nós trabalhamos o cuidado com o meio ambiente, que devemos proteger, devemos cuidar do nosso planeta. E aí hoje, Tia já trouxe uma história para vocês bem legal, que é aqui, ó, a menina que amava os bichos. A gente teve a aula sobre os animais, lembra? Vocês mostraram as fotos dos animais de vocês, os animais que vocês têm em casa. E aí Tia já trouxe a história hoje de Taya, que é esta menina aqui, ó. Hoje Taya tem 32 anos e ela é apaixonada pelos bichos. Taya, quando ela tinha 8 anos de idade, toda vez que ela encontrava um gatinho lá na rua, Taya levava para casa para cuidar dele. Toda vez que Taya via um passarinho voando, que estava com algum machucado na asa ou que estava com uma perninha dodói, Taya levava para casa, cuidava dele e depois soltava ele. Toda vez que Taya passava nos lagos ou nos rios que tinha, ó, os peixinhos, Taya fazia o quê? Ela jogava comida para os peixinhos. Toda vez que Taya via um cachorrinho lá perdido na rua, ela pegava esse cachorrinho, levava para casa e pedia para alguém adotar aquele cachorrinho, para aquele cachorrinho não ficar sozinho, para aquele cachorrinho não ficar perdido na rua sem comida, sem água, sem os cuidados, tá certo? E quando ela cresceu, hoje ela tem 32 anos, ela é casada, ela tem uma filha, Taya nunca mais ela conseguiu deixar de amar os animais. Então é muito importante que a gente tenha essa preservação com o meio ambiente. A gente cuide dos animais, a gente cuide da floresta, das plantas, enfim. Nós temos que sempre preservar o meio ambiente, porque como Tia Isla já falou, é a nossa casa, é onde nós moramos. Então, vocês gostam de bichos? Já vi que alguns dos nossos coleguinhas da sala têm alguns animais de estimação, não é? Às vezes temos animais que dão mais trabalho, mas também tem aqueles animais que não dão muito trabalho. Nós vimos também que tem os animais domésticos, tem os animais selvagens e devemos sempre amar os animais, igual a Taya amou na infância dela até a fase adulta, não é verdade? E agora nós vamos para a página 50, tá certo? Na página 50 vocês vão colocar o nome e a data, tá certo? E na página 50 diz assim: ouça a leitura da música a seguir que descreve os pássaros. Catira do passarinho. No pé de laranjeira tem um ninho de barro. Pode ser do João de barro. Sabiá laranjeira tem o peito dourado. Voa, canta canção para os namorados. Queria ser passarinho para poder olhar para baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho. Nós vimos que os passarinhos, eles constroem os ninhos lá em cima da árvore. E aqui, ó, nessa imagem aqui, o passarinho, ele está com um ninho, como vocês estão vendo aí. A mamãe dele está levando a comida para ele. E aí diz assim: o texto afirma que o passarinho, quando está lá em cima, pode ver as coisas bem pequenas. Será que as formas e o tamanho das coisas mudam quando olhamos de outra posição?
Então, o que é que vocês vão fazer agora? Aí, na casa de vocês, se a gente, baixar a nossa cabeça assim, todo mundo baixando a cabeça, você vai ver do mesmo jeito que você vê assim? Não, não é? E se a gente baixar a cabeça, nós vamos ver do mesmo jeito que a gente vê quando a gente olha assim? Quando a gente vira a cabeça assim, a gente vê do mesmo jeito que a gente está vendo assim? Não. Por quê? Porque depende do ângulo que a gente está vendo. E aí, o passarinho, quando ele está lá em cima no ninho, que ele olha para baixo, ele vê tudo bem pequenininho. Ele não vê como a gente vê. Ele vê as coisas, bem miudinha, bem pequenininha. Tá certo? E diz assim: observe os ninhos a seguir. Tem 3 ninhos aí, não é verdade? A foto do primeiro ninho foi tirada de cima, de como o pássaro ele vê os ninhos abaixo, enquanto outras foram tiradas de outras posições. Então vejam aí, essa aí é o primeiro ninho. O passarinho estava lá em cima, ele olhou lá de cima para baixo. Já tem outro ninho aí que ele está de lado, então o passarinho, ele estava voando, ele olhou de lado e viu o ninho. Já a terceira foto, o ninho está, mais ou menos assim. Aqui é a foto do cachorro, então ele está assim, E aí, ele tirou, bem de pertinho essa foto. E, para isso, cada ângulo que a gente olha, nós vamos ver de um jeito, de uma maneira, tá certo? E na página 51, tem assim: quando olhamos de outra posição, o que observamos apresenta-se de uma forma diferente. É por isso que o passarinho, quando está voando lá no céu, ele vê as coisas bem pequenininhas. Complete a cena abaixo, desenhando o passarinho. E como o autor diz que ele vê as coisas quando está lá no céu. E aí tem assim: queria ser um passarinho para poder olhar para baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho. E aí você vai ilustrar essa frase, esse trecho aí, tá certo? Da cantiga. Veja só: queria ser um passarinho para poder olhar para baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho. E aí você vai ilustrar, tá certo? Esse trecho. Agora que nós encerramos a aula de natureza sobre a preservação do meio ambiente, nós vamos entrar agora em matemática, tá certo? Nós vamos revisar a família do 10. E a fichinha é essa aqui, É a fichinha 9. Vocês vão colocar o nome e a data, tá certo? Quem já colocou, muito bem. Vocês estão, de parabéns, muito bem. E aí, todo mundo colocou? Muito bem. Diz assim: na escola do Gui terá um festival esportivo. Crie estampas para os uniformes dos 2 times que vão participar. Nessa atividade de matemática, nós vamos usar as cores, né? E aí, você vai fazer, 2 tipos, tá certo? 2 tipos de uniformes. Aqui, tem uma camisa e um calção, e aqui também tem uma camisa e um calção. E aí, você vai criar 2 tipos de uniformes para que Gui, ele jogue no time de futebol que ele vai participar, tá certo? No 2, tem dizendo assim: para fazer as estampas dos uniformes, você utilizou diversas cores. Agora,
pinte o número de bolinhas de acordo com a quantidade de cores que você usou para fazer as estampas. Se você usou 2 tintas, 2 cores, você vai pintar 2 bolinhas. Se você utilizou 3 cores, você vai pintar 3 bolinhas, tá certo? E aí você vai pintar só a quantidade de bolas, a quantidade de cores que vocês usaram para fazer o uniforme. E aqui atrás da atividade, na página 10, tem assim: observe os conjuntos de botões a seguir e ligue-os às camisetas com os algarismos correspondentes a quantidade de cada conjunto. E aí, ó, nós vamos contar, tá certo? Cada bolinha que tem aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, tem o número 17, 15, 18 e 16, tá certo? E aí nós vamos contar as primeiras bolinhas, tá certo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vocês vão ligar aqui, ó, o primeiro quadradinho, um primeiro quadrado de botões para o número 16. Todo mundo ligando para o número 16, certo? Agora nós vamos contar os outros. Vamos lá? O segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todo mundo ligando aí, ó, para o 18. Agora vamos para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Liga para o número 15 agora. E vamos agora para o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí, ligaram? Muito bem. Então, por hoje é só. Encerramos nossa aula de hoje. E eu quero ver, tá certo? Tia Irlã amou ver os vídeos de vocês contando as histórias dos 3 porquinhos. Muito bem, ó. Parabéns, vocês arrasaram. Tá certo? E a atividade de hoje de casa é a atividade da ficha de matemática, tá certo? Vocês vão desenhar, vão criar 2 uniformes bem bonitos que tia Isla quer ver, tá certo? E amanhã tem aula, ninguém pode perder, tá certo? Beijão, fiquem com Deus e até amanhã. E lembrem-se, nós devemos amar sempre os animais, tá certo? Devemos sempre preservar o meio ambiente, não pode jogar lixo nas ruas, não pode estar matando as plantas, os animais, prender os animais, tá certo? Deixe os animais vivos. Se você tem cachorro, se você tem gato, deve cuidar, tá certo? Cuidar para dar um remédio quando ele está doente. Devemos amar sempre tudo o que Deus criou, tá certo? Porque os animais, eles são como nós, né? Eles precisam de comida, de água, de carinho. Então, lembrem-se, não podemos maltratar os animais, tá certo? Sempre preservar o meio ambiente, tá certo? Ó, beijão, fiquem com Deus e até amanhã, tá certo? Tchau!